Importante, Dorival Júnior será demitido pela CBF, não será mais treinador da seleção brasileira. Felipe Luiz é um nome que a CBF pensa para tentar a contratação para substituir Dorival Júnior? Nós vamos falar no vídeo de agora. Tem também premiação do Mundial de Clubes, Super Mundial de Clubes, que será disputado em junho, definido. Quanto que o Flamengo vai ganhar pela participação? Nós vamos contar aqui para vocês também. E tem também uma péssima notícia no Flamengo, envolvendo Danilo. Já já vou contar para vocês que informação é essa, que notícia é essa. Para as informações, antes de mais nada, quero mostrar um negocinho para vocês. Sabe por quê? Eu avisei. Dá uma olhadinha nesse vídeo. O que conseguir lá é lucro. Que é isso, se não tomar uma goleada, pro Dorival já é lucro. Não, isso aqui, goleada? Não tinha goleada, não. Quanto que foi? O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Quanto que foi aqui? A seleção argentina é muito favorita para esse 6 a 5 Brasil. pro Brasil? Sem o Muito Messi favorito. não é muito favorito. Quem é a favorita? Você falou? Seleção argentina para mim. Olha, muito não é. Muito não. Sabe por quê, gente? Olha só. O Se Dorival... a gente for colocar uma odd aí, Gente, tá Gente, 2 e Pedrosa, você vai concordar comigo. 2,5. Sem O Pedrosa Messi. fez 6 alterações, cara. Então, no tudo time. bem. Sem o Messi, a Argentina não é muito favorita. Eu também acho. Se fosse com o Messi, era muito favorito. O Almada pode melhorar isso? Claro. Viu? Eu já imaginava. Para mim, se a seleção brasileira chegasse lá no Monumental, na casa da Argentina, e não levasse uma goleada, já seria um lucro, já sairia em vantagem. E deu óbvio, pelo menos na minha concepção. Eu não tirei essa minha opinião aí que foi dada horas antes do jogo entre Argentina e Brasil, do nada. E obviamente, para eu dar uma opinião como essa, eu tive que pensar, analisar o cenário, ver o momento da seleção argentina, o momento da seleção brasileira, a forma como a seleção argentina seria escalada e a forma como a seleção brasileira seria escalada. Quando eu falei isso aí no programa, lá no SBT, fui achincalhado, xingado nas redes sociais, chamado de argentino. Teve gente na rua me zoando, falando, alô, torcedor da Argentina. Gente, quando eu chego na frente das câmeras, eu preciso passar para o público o que de fato está acontecendo, pelo menos na minha visão. Eu não posso ser torcedor e falar ali, Brasil vai chegar lá, vai ganhar. Não, gente. O cenário era trágico, era tragédia anunciada. Sabe por quê? A seleção brasileira não vem jogando bem há muito tempo. Há muito tempo. Me lembra aí o último bom jogo da seleção brasileira. Quando venceu, no caso contra a Colômbia, por exemplo, venceu graças à qualidade técnica individual de um jogador, que foi o Vinícius Júnior, que achou um golzinho nos minutos finais. A seleção brasileira é um bando dentro de campo. Desorganizado, não tem uma boa saída de bola, os jogadores não sabem o que fazer. É na base da intuição. E aí o Dorival Júnior fez 6 mudanças em relação ao time que pegou a Colômbia para pegar a Argentina. 4 forçadas e 2 por opção. Em nenhum momento ele pensou em iniciar o jogo com 3 volantes, o que para mim era o óbvio. Primeiro, ele poderia utilizar o entrosamento entre André e João Gomes, que jogam juntos no Wolverhampton, e botar mais um volante, que no caso eu botaria o Ederson, para proteger ainda mais o meio de campo dele. Até porque ele estava com 2 laterais extremamente ofensivos, o Wesley e Guilherme Arana. E não é segredo para ninguém que o grande forte da seleção argentina é o meio de campo, pela qualidade dos jogadores do meio de campo e pela quantidade de jogadores do meio de campo. Eles não jogam com pontas, como todas as seleções, ou quase todas as seleções estão jogando. É apenas um atacante, que é o Julián Álvares, que mesmo assim sai bastante da área. E mesmo assim, o Dorival Júnior manteve a ideia de apenas 2 volantes. Ele viu que não deu certa a estratégia, continuou com o erro durante o jogo e tomou um baile. O que a seleção brasileira tomou ontem foi um baile de tango, né? Já que estava na casa da Argentina. E foi pouco, hein? E foi pouco, poderia ter 5, 6, 7, 8. É porque a Argentina fez 4-1, tirou o pé e ficou humilhando os jogadores dentro de campo. O Rafinha, não critiquei não, tá? Pela declaração antes do jogo, gostei. Mas quando dá esse tipo de declaração, porrada neles e tal, tem que se garantir dentro de campo. E dentro de campo ele pipocou no futebol e na porrada, porque teve jogador argentino passando a mão no roxinho dele, dando tapinha no roxinho dele, ele não fez absolutamente nada.
Diante disso tudo, dessa humilhação, que eu considero dentro de campo uma humilhação maior do que foi o 7-1 para a Alemanha, repito, dentro de campo, pela forma que fez. Historicamente, o 7-1 vai ser sempre o 7-1, mas dentro de campo, o que os jogadores argentinos fizeram foi muito mais humilhante do que a Alemanha fez na ocasião. A Alemanha fez gol, 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 gol. Agora a Argentina humilhou, gritou olé com 10 minutos no primeiro tempo, fez 1 minuto de silêncio, zoou, passou a mãozinha no rosto, ó, humilhante, e os jogadores brasileiros nada fizeram. Eu me senti envergonhado. Obviamente que depois disso tudo, o próprio Dorival Júnior sabe que ele não vai continuar no cargo, e ele não continuará no cargo, isso é uma informação. E o Felipe Luiz, treinador do Flamengo, não é uma opção nesse momento. A opção é Carlos Ancelotti. Essa é a opção, novamente, do presidente Edinaldo Rodrigues. Ele vai tentar a contratação do atual comandante do Real Madrid de novo. Verei, será que ele tentou da outra vez? Tentou, porque o Ronaldo deu uma entrevista ao Charla Podcast e disse que ele mesmo ajudou nessa tratativa, nessa negociação. Então, se o Ronaldo fala isso, eu acredito. Aí ele passa firmeza. Então, você, torcedor do Flamengo, fique tranquilo. Primeiro, não tentarão o Felipe Luiz, porque ele não está na mira da CBF, digamos assim, nesse momento. E segundo, a informação que eu tenho é que o Felipe Luiz não aceitaria nesse momento, que ele sabe que seria prematuro na carreira dele. Isso é uma informação que eu tenho, tá? Por falar em Flamengo, premiação do Mundial, do Super Mundial de Clubes em junho, definido para os clubes, e o Flamengo vai receber pela participação 86,8 milhões de reais só por disputar esse Super Mundial. Na fase de grupos, ganhará 11,4 milhões de reais por vitória, além da premiação fixa, 11,4 milhões de reais por vitória e 5,7 milhões de reais por empate. Oitavas de final, 42 milhões de reais, se chegar às oitavas de final. Quartas de final, caso chegue lá, 74,9 milhões de reais. Se chegar à semifinal, 119 milhões de reais. Sendo vice-campeão, mais 171 milhões de reais. E sendo campeão, mais 228 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo pode receber no total, caso seja campeão, o que eu acho pouco provável, preciso ser honesto com todo mundo aqui, sonhar não custa nada, mas acho extremamente difícil, muito difícil, uma missão quase impossível. Caso o Flamengo seja campeão, pode ganhar aí 586 milhões de reais no Super Mundial de Clubes. É dinheiro, hein? Eu já acho muita grana só pela participação, repito, 86,8 milhões de reais. Gente, 86 milhões de reais só para participar de um campeonato. Fora o ganho intangível, digamos assim, com a visibilidade, com a internacionalização de fato da marca. Não é fazer tourzinho para Disney, igual dirigentes gostam de fazer, não. Mas fica aí a informação para vocês. E para finalizar, uma notícia nada boa para o Flamengo, tá? Que o Flamengo divulgou aí nas redes sociais, um boletim, o Flamengo mantendo inclusive a postura de transparência. O jogador Danilo, que já havia retornado aos treinamentos com o elenco do Flamengo, sentiu dores na coxa direita na atividade da última terça-feira. Foi realizado exame de imagem pelo clube na manhã desta quarta-feira, no qual constatou-se uma nova lesão muscular. O atleta já iniciou tratamento com a fisioterapia no CT Jorge Elal. Ele não terá condições de jogo para as estreias do time do Campeonato Brasileiro e também Libertadores. Nossa Senhora! É uma perda assim absurda, vou ser sincero, e a gente precisa falar a verdade. Chama muita atenção a quantidade de lesões musculares no Flamengo. Eu acho que o departamento médico precisa explicar isso, porque não está sendo normal. O Danilo se machucou treinando, gente. É um jogador que ficou um tempão fora aí dos gramados, foi cortado da seleção brasileira por conta desse problema físico e agora sente um novo problema físico, uma nova lesão muscular, que pelo visto não é leve, né? Vai tirar o cara da estreia do Campeonato Brasileiro, também da Libertadores, fora os outros jogadores que estão sentindo problemas físicos a todo momento. Então, acho que chegou o momento do departamento médico explicar isso, enfim,
O clube tem sido muito transparente nesse sentido, toda hora soltando boletim médico, toda hora atualizando a situação dos lesionados, mas agora precisa explicar o que está acontecendo. É o forte calendário? É o que? A preparação que eles estão entendendo que não está no caminho correto? É o que? Precisa explicar, porque de fato chama atenção a quantidade de problemas musculares que o elenco do Flamengo vem sofrendo nos últimos tempos. Lembrando que Bruno Henrique está em fase final de recuperação de um problema muscular. Arrascaeta acabou de sofrer um problema físico mais com a seleção uruguaia, tá? Então não tem como criticar o Flamengo nesse caso. Então, enfim, Flamengo sem Arrascaeta e sem Danilo para a estreia do Campeonato Brasileiro nesse sábado contra o Internacional. O Flamengo treina nessa quinta ainda, sexta, e aí o Felipe Luiz vai montar a equipe titular, vai pensar na equipe titular para encarar o Colorado, que na minha visão será um rival direto do Flamengo na briga pelo Campeonato Brasileiro. Para mim o Internacional vem forte nessa competição aí, tem um bom time, um bom elenco e um treinador, Roger Machado, que tem se destacado também, não só no Internacional, já tinha feito um bom trabalho no Juventude. Dito isso, galera, eu fui atrás da informação e apurei que, de fato, ele já conversou dentro do departamento de futebol, já conversou com o José Boto, e a posição do técnico nesse momento é não deixar o Flamengo. Não se trata do Felipe Luiz esnobar a seleção brasileira, não se trata disso, mas nesse momento, dentro do plano de carreira dele, até a pessoa que me passou a informação usou essa expressão, não interessa deixar um clube onde ele faz um trabalho de continuidade, com treinamento, dia a dia, jogadores que ele escolheu, para ele ir crescendo e se desenvolvendo, né? E na seleção você vai pegar um time que não existe, um legado zero, pouco tempo para treinar, é uma exposição muito grande que pode até prejudicar uma carreira que começa muito bem. Então, não faz parte do plano de carreira do Felipe sair do Flamengo nesse momento, nem mesmo para a seleção brasileira, porque seria um passo precipitado, tá? Então, ele já disse ao José Boto que não faz parte da ideia dele deixar o Flamengo nesse momento. Ele é um jovem treinador com ambição, com um modelo de jogo bem definido, isso tudo foi conversado, e para a seleção seria colocar a carreira em risco, porque é um tudo ou nada. E ele não precisa disso agora, ele é muito jovem, ele tem muito espaço, muito tempo pela frente, né? E até uma coisa que dentro do departamento de futebol as pessoas percebem, o Boto mais ainda, porque ele também não é brasileiro, ele vem lá de Portugal, é uma mentalidade europeia. Eu sempre digo isso, o Felipe Luiz é muito bom e assim, não é ser eurocentrista, não se trata disso, mas de fato, o futebol da Europa é mais evoluído, lá é o primeiro mundo do futebol, a gente precisa evoluir aqui no Brasil. O Felipe, ele é um cidadão brasileiro, tem um passaporte brasileiro, mas ele é um profissional forjado na Europa, passando por importantes clubes europeus com grandes treinadores. Então a mentalidade dele é muito sintonizada com o futebol europeu. Isso é um diferencial que ele tem, né? E que pode ser muito importante no decorrer da sua carreira, até um dia, quem sabe, treinar na seleção. E o Boto, o departamento de futebol do Flamengo, o pessoal do Flamengo em geral, tem mais receio de perder o Felipe para um clube europeu do que para a seleção. Isso é bem interessante. Eles acham até mais perigoso, em algum momento, o clube da Europa se interessar por ele e levá-lo para treinar um time na Europa, diante do bom nome que ele tem no futebol europeu e do ótimo trabalho que ele começa a realizar no Flamengo. Então, o torcedor fica assustado e tudo mais. A posição do técnico, pelo que apurei, foi em conversa com o seu chefe, né, com o diretor esportivo, o diretor de futebol do Flamengo, Zé Boto, não pensa em sair do Flamengo nesse momento, mesmo que fosse um convite da seleção, porque não é o momento para ele. Gente, essa é a informação que eu apurei, tá? Não sabemos se o Felipe Luiz será procurado pela CBF, estou falando isso em função de tudo que está sendo falado. Então, a gente tentou entender, né? Fui atrás da informação, mas vem cá, o Felipe conversa internamente, então o que a gente apurou foi que já conversou e já falou para o Boto. Não vou mexer nisso agora. Então, nação, essas foram as notícias do Mengão. Se gostou do vídeo, já deixa aquele like e se inscreva-se no canal. Até mais.